Vamos lá, mais um dia de trabalho, estamos começando. Segundamos, abrindo a academia aqui, 5 da manhã. E tem que ser assim, todo tempo pra cima. Não dá, nessa promoção tem que ser sempre batendo de frente. Bom dia, mano. De boa. Como é que tá hoje? Amém. Sensatez, estado inevitável, embalagem de iogurte inviolável, fome, miséria e incompreensão. O Brasil é tetracampeão. Quando eu repetia a quinta série, tirava de vez em quando C. Mais de 10 minutos se passaram C. Nossa, preciso cortar o cabelo, né, velho? Faz parte. Finalizada a parte da manhã, dei minhas aulas de personal agora de manhã. Depois, só a sala de musculação, ainda tem uma aula de personal pela tarde. O papo de hoje com a minha aluna foi relacionado ao livro que eu tô lendo, né? A gente sempre troca umas ideias, geralmente, de livros que eu leio nessa pegada mais espiritualizada. Já falei várias vezes com ela sobre espiritismo, já falei sobre a própria Bíblia, né? Várias coisas que eu leio, budismo, inclusive. E eu tô lendo um livro chamado Códigos de Sabedoria. E ele é bem legal, já explico por quê. Ele tem uma explicação bem interessante sobre o nosso comportamento. Ele diz que 95% do nosso comportamento é conduzido pelo nosso subconsciente, né? Isso tem explicação também em relação a traumas, né? Se você for dar uma olhada em livros de psicologia, você vai entender que os traumas, quando eles acontecem, eles ficam presos no teu subconsciente, como se fosse um mecanismo de defesa. Só que todo o teu comportamento, ele é conduzido pelo teu subconsciente. Se você for procurar ler o livro O Poder do Hábito, você vai ver mais ou menos como é que funciona essa questão, principalmente para mudar hábitos. E o livro Códigos de Sabedoria, ele pega as principais escrituras, os principais mantras que são utilizados em cada religião, né? Pelo menos as mais populares, como por exemplo o budismo, a gente tem o hindu e o cristianismo, que é a religião mais popular do mundo. E ele pega as principais escrituras de cada um para tentar explicar como é que funciona, qual é a ideia, por que isso é importante. Principalmente em relação à nossa vida, né? Tanto na parte física quanto na parte espiritual. Por exemplo, da Bíblia a gente tem o Salmo 91, né? É o primeiro código, ele é um código de proteção. Ele vai detalhando cada frase do Salmo 91, pelo menos a parte principal. E o código 3, se eu não me engano, é o Pai Nosso, que ele vai desmembrando, explicando o que é trecho a trecho e como isso pode ajudar a gente em relação ao sentimento de proteção, né, e a busca por proteção espiritual. E o interessante é que, apesar de ser um conhecimento meio que ancestral, ainda é utilizado hoje em dia, e hoje em dia estão dando muito mais crédito para isso, porque estão vendo que esse é o caminho mesmo. Por exemplo, quando você fala com um psicólogo, ele vai tentar ressignificar suas crenças, para você poder se desenvolver. Ainda mais se você tiver com traumas. Aí vindo pra casa eu tava refletindo sobre isso, né? E eu lembrei que tem uma escritura também que fala exatamente sobre isso, que é Lao Tse, nas escrituras do taoísmo, no Tao Te Ching. Em certo momento ele fala mais ou menos assim, mais ou menos, eu não tô lembrado ao pé da letra como é que é. Controle seus pensamentos, pois os pensamentos se tornam palavras. Controle suas palavras, pois suas palavras se tornam ações. Controle suas ações, pois as suas ações se tornam hábitos. Controle seus hábitos, pois seus hábitos se tornam seu caráter. E refletindo, eu dei uma mudada. Então, para a gente melhorar, para a gente ter uma perspectiva diferente, mudar a crença e tudo mais, a gente pode colocar esse pensamento de Lao Tse, do Tao Te Ching, da seguinte maneira: direcione melhor os seus pensamentos, pois os seus pensamentos se tornam palavras. Direcione melhor as suas palavras, pois as suas palavras se tornam ações. Direcione melhor as suas ações, pois suas ações se tornam hábitos e hábitos se tornam seu caráter. Mas tudo começou com o seu pensamento. Beleza? Palavra, pensamento. Quando você fala, você induz uma mudança no seu subconsciente. Então tem uma ligação muito forte entre pensamento e palavra. Palavra tem poder.
Mas o livro, cara, o Código de Sabedoria, ele é muito legal porque ele simplesmente faz uma seleção exata de diferentes escritores, tá? Além da Bíblia. E ele destrincha exatamente como cada frase vai impactar o teu subconsciente. Então ele divide em seções. Você tem as escrituras para proteção, as escrituras para lidar com medos, ansiedade e etc. Tá? A ideia é você ter as palavras-chave que você gere gatilhos na sua mente para você saber lidar com certos tipos de situações, digamos. Então, galera, não é só sobre treinamento físico, é também trabalho direcionado para a mentalidade aqui. Quando a gente olha assim, o físico ele ajuda muito, ele ajuda a regular muito a química cerebral. Mas se você olhar pelo lado da mentalidade, que envolve reflexão, meditação, visualização, você também tem uma ajuda muito forte para a tua saúde mental. Então, você tem a atividade física para trabalhar e você tem o lado mental para trabalhar. Tá? Moral da história. Treine sua mente também. Se você não puder contratar um psicólogo, leia. Pois é, se não dá para contratar um psicólogo, cara, procura livros direcionados para neurociência, para reprogramação neurolinguística, são bem interessantes, né? A própria Bíblia, quando você lê o Novo Testamento, ajuda bastante, por conta das parábolas, dos ensinamentos de Cristo. Eu gosto muito também de filosofia, Arte de Viver de Epiteto, meditações de Marco Aurélio, são bem interessantes também, ajudam muito nessa autorreflexão, nessa mudança de crenças pessoais. O ponto-chave é procurar ler mais livros nessa pegada, né, para você entender melhor como você funciona, como funciona o teu comportamento. Aquele livro chamado Poder do Hábito, ele me fez mudar completamente a forma como eu vejo as rotinas do dia a dia. Porque ele fala fala muito sobre dopamina e como isso conduz a nossa vida diária. Porque muitas empresas utilizam do estímulo de dopamina, por exemplo, para fazer você comprar coisas, né? Para fazer você simplesmente comprar a ideia de algo. Então, vale muito a pena, o Poder do Hábito. O que eu estou lendo recentemente para fazer alguns trabalhos é A Nação Dopamina. Então, se quiserem ler, é uma ótima sugestão para analisarem o comportamento de vocês. Então, o vlog da manhã é isso, pessoal. Falou!